Europa y el mundo están conmocionados por la crisis de los refugiados, pero bueno, detrás de los refugiados hay muchos problemas. De eso vamos a hablar con el señor Roberto Catlab, que nos acompaña, que es del Líbano. Él es experto en estudios latinoamericanos de la Universidad Espíritu Santo de Caslic, Líbano, pero conoce muy bien el tema de los refugiados. Roberto, bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias. Usted es originalmente brasileño. Sí, soy brasileño y resido actualmente en Beirut, Líbano. Claro. Sí. Bueno, la crisis de los refugiados, ¿cuánto componente religioso tiene? Sí, el Líbano tiene 18 comunidades oficiales en Líbano y tenemos una cantidad de cristianos sirios que está ahora refugiados en Líbano, que ultrapasa 2 millones. En Líbano es un pequeño país de 4 millones de habitantes, con 10.452 kilómetros cuadrados. Então, esse é um problema social muito forte atualmente para o Líbano. La mitad de su población Sí, en sirio en recibe. Sirio ahora. E isso dos 2 milhões é que está registrado. Temos muito mais que passaram nas fronteiras. E depois de Líbano tem a Turquia e tem a Jordânia, que recebeu os refugiados. Que agora está um problema social muito grande para o Líbano, que não está preparado. Que o Líbano saiu de uma guerra civil não há muito tempo, que terminou em 90, então é um país que está em reconstrução ainda e que está com muitas divisões políticas e religiosas. ¿Y cómo viven esos refugiados en Líbano? ¿Viven bien? ¿Se integran con la sociedad? Sí, está uma dificuldade que a maioria são campesinos que não têm possibilidade, estão morando em campos fora dessa cidade de Beirut, na montanha, muitas vezes estão em escolas e os que têm as possibilidades estão em Beirut, em um hotel, ou então estão na casa de amigos, mas não tem um programa exato como receber os refugiados. Y originalmente, Roberto, los católicos sirios se fueron porque eran perseguidos por ser católicos. Não, atualmente entre os refugiados tem todas as religiões, mesmo os muçulmanos também, são pessoas que estão fugindo da guerra. E depois tem o problema de perseguições religiosas para as minorias. Então, as minorias são os cristianos, mas tem os curdos e outros também que estão deixando o Líbano por causa das perseguições. ¿Y quiénes son los que los persiguen? Actualmente são os radicais que se formou para combater o atual governo, no sentido de destruir este governo, e então esses grupos de oposições começaram a perseguir as minorias. E essas perseguições, então, é que ele diz que é o Estado Islâmico. ¿Cuál es, en su criterio, el origen de esos grupos radicales? Ele começou com a vontade de terminar com o governo de Bashar al-Assad, e que aí se formou em vários. Existem várias facções hoje em Líbano, então não se tem, na realidade, este é o grande problema, quem é a cabeça desta oposição. Então não tem com quem dialogar. E aí se tem, como diz, um financiamento de várias partes, de vários países que também não se sabe exatamente, então não se sabe onde cortar o mal para llegar a un diálogo, a una resolución. Me pregunto, ¿cómo viven los católicos en el Líbano? ¿Sufren problemas propios del Líbano? Saquemos el tema de los refugiados. Los católicos en el Líbano, tradicionalmente, ¿cómo han vivido? Entre todos os países árabes, o Líbano é o país que tem a grande comunidade de cristianos. Claro. E eles têm uma posição social muito bem em todas as áreas também. Mesmo o presidente da República é um cristiano. Actualmente não tem o presidente, mas a cadeira é para um cristiano. E vive bem, mas está sempre agora uma preocupação muito grande na inseguridade, com o avanço deste Estado Islâmico que está perseguindo os cristianos em Síria e que pode chegar em Líbano também. Então, o Líbano está sendo o último refúgio dos perseguidos em Síria e Iraque, que vêm hasta Líbano e depois vem este problema que estamos todos os dias falando dos refugiados que estão indo para a Europa e das dificuldades de chegar à Europa e vários problemas. Le voy a hacer una pregunta difícil y amplia. ¿Cuál cree que es la solución? A solução está sempre discutindo como vai receber os refugiados. A solução seria de encontrar realmente a base destes grupos
radicales a hacer un diálogo para acabar con la guerra, para que esses refugiados retornen a su país, que es la voluntad de todos. Los refugiados no están, la mayoría, interesada en vivir en Europa o en otro país, mas de estar en su propio país. Mas a dificuldade, como eu disse, existem várias facções e que se encontra um problema com quem dialogar, com quem hablar. Ahora, Roberto, qué raro es el mundo que vivimos, porque esta crisis de los refugiados, el Líbano, Turquía, la viene sufriendo hace un montón. Usted me dice que tienen en el Líbano 2 millones, Turquía más o menos la misma cantidad. Sí. Y no se enteró, no, acá en nosotros no nos enteramos nada. Ahora, como los refugiados están llegando a países de Europa, ahí se armó la gran conmoción, ¿no? Sí, esta es la dificultad. En Líbano tem em torno de 2 millones, en la Turquía la misma, en Jordania también, que faz un total, calculando, de 7 millones de sirios que están hoy refugiados. Pero eso el mundo no había repercutido en el mundo. Pero ahora igual se exacerbó un poco la migración. No, lo que pasa es que ahora, como no pueden entrar ya, entiendo yo que ya Líbano, Jordania y Turquía no pueden aceptar más, se fueron para Europa. Y ahí entonces se genera la conmoción. Y la cuestión del Líbano está siendo como un trampolín, puede ser trampolín, para que él salga de la Siria y se prepara para partir para otro país, en general para Europa. Ahora también viene la cuestión, ¿por qué no emigra para los países árabes, como la Arabia Saudita, el Kuwait, los Emirados? Está siempre procurando fuera. Es porque ele sente também uma inseguridade. Ele não tem um projeto de como receber esses imigrantes. E a maioria pensa que para uma maior segurança é partir para a Europa e não para os países árabes, que talvez pode ter problemas futuramente. Então, ¿Y hay mayor seguridad en Europa o no es así? ¿Cómo? Si hay mayor seguridad en Europa o no. Los refugiados pensam que em Europa pode ter mais segurança, mas a Europa está em uma situação que não sabe como receber mais a quantidade de refugiados e agora está preparando uma reunião muito grande dos países europeus dia 15 de setembro para isso. Exatamente. Como era o Papa desde o Líbano? Sí. Los católicos. Então, a grande esperança também dos católicos é o Papa e principalmente esta abertura que ele tem e que está falando com todos, não está falando somente com os cristianos e não habla somente de defender que está perseguido os cristianos, mas das outras minorias também. Então, ele está sendo uma força, uma esperança e que é um nome de diálogo e que esperamos que ele possa dialogar com estes grupos para finalizar estos problemas. Usted decía hace un rato que la solución debiera estar más enfocada en solucionar los conflictos en los países que están en conflicto que en cómo se recibe a los refugiados. ¿Cree que hay voluntad de ir a solucionar esos conflictos? Sí, tiene. ¿Hay voluntad de parte de los líderes del mundo? ¿Quiénes tienen que hacerse cargo de eso? La principal voluntad que tiene que ser son de los dirigentes árabes. E que está, infelizmente, dividido, não está de acordo um com o outro, então está difícil o diálogo entre os próprios árabes para resolver o problema, entre as comunidades. Então, temos hoje uma guerra também entre sunitas e xiitas, e não é somente uma guerra entre cristão e muçulmano. E quando eu digo a religião cristã, muçulmano ou xiita, não é que é a verdadeira religião que está sendo esta guerra, mas são partidos políticos que utilizam a religião como um meio para fins políticos, ¿no? Roberto, usted, a ver, la gente que vive en Medio Oriente tiene como más experiencia en algunos movimientos un poco más extremistas, tuvieron mucha convulsión, tuvieron guerras civiles, pero esta gente del ISIS, ¿usted entiende lo radicales que son, lo asesinos que son, el pensamiento demencial que tienen? ¿Los asombra como nos asombra a nosotros? Sí, ver que los ataques que están haciendo en las ciudades y están atacando no solamente las minorías cristianas u otras, mas también los propios musulmanos. Y como es que se dice un musulmano sunita, el objetivo es atacar los musulmanos chiitas. Entonces pasó a ser una guerra ahora entre los sunitas y chiitas. E esta maneira de atacar, que é uma maneira mesmo bárbara, como podemos ver nas notícias, sempre os massacres, as decapitações que tem,
E isso ele está matando não somente os cristianos, mas também os muçulmanos que não estão de acordo com a sua ideologia, com o seu pensamento. Sí, pero digo, es algo fuera de lo común, ¿no? Totalmente, ¿no había pasado antes en el mundo o siente que sí? Não, que durante as guerras sempre teve alguns massacres e ataques, mas como está agora sendo atacado o povo, esta é na primeira vez e que todos os países estão pensando o que fazer. Está faltando o diálogo, a união entre os países árabes, porque sim, creio que para resolver isso tem que ser os árabes que têm que colocar um ponto final, e também se diz que a religião e o país árabe, a maioria são muçulmanos, são eles que têm que tomar a decisão e não a Europa ou outro país. Pero Europa também aplica suas sanções econômicas, por exemplo, a Síria. Sim. Então, tem a sanção econômica e que isso está dificultando mais ainda a permanência de los sírios, da reconstrução do país. E os sírios, quando está em frente a uma guerra e também sanções políticas, econômicas, a intenção é sair não somente da Síria e do Líbano, mas ir para a Europa e encontra outras dificuldades também. Roberto, ha sido muy amable en visitarnos. Muchas gracias. Gracias. Ha sido muy interesante. Gracias. Señores.